Fecha ali, né? Não, né? Tá bom. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Quem estiver entrando, já me fale se tá tudo bem com o áudio. Esse fone, ele não está conectado ao meu celular, tá? Ele está conectado ao celular que está fazendo a gravação dessa aula. Então, só para vocês entenderem que talvez o som do fone não corresponda ao som que está chegando a vocês, tá bom? Mas me digam se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, por favor. Tá bem. Que engraçado, né? Tava conversando com meu marido. Eu tenho aquele fone sem fio, né? A gente investiu e tal, e no fim das contas, o som que sai melhor é o som do fone de fio. Então parece que a tecnologia nem sempre é tão assim, tão excelente, né? Eu vi esse movimento, inclusive, com muitos produtores de conteúdo. Começaram com os AirPods e tal, de repente você vê todo mundo com fone de fio, de novo, funcionando super bem, acho ótimo. Bom, entrei pontualmente às 8h30, porque odeio estar atrasada. Começou aqui já, amor? Já? Tá bom. Bom, então vamos lá. Sejam muito bem-vindas a essa live de relançamento do nosso mais amado e adorado guia definitivo, que vocês inclusive acompanharam enquanto ele estava sendo escrito, porque eu escrevia esse guia enquanto o Juan mamava, se vocês bem se lembram. Eu fui postando para vocês, né? Então eu fazia, inclusive eu mostrava para vocês o que eu fazia com o Juan, depois colocava no guia, e foi assim que surgiu esse manual, praticamente, né? Sobre o sono do bebê, que já mudou a vida de tantas pessoas. Mas vamos lá. Então, para quem chegou, para quem não me conhecia, né, para quem chegou há pouco tempo, de repente pela chamada para live, né, eu vou fazer uma breve apresentação, só para que vocês saibam quem vos fala. Meu nome é Aline Galhardo, eu sou casada com o Pablo há quase 10 anos, nós temos 4 filhos, 2 aqui conosco, eu estou grávida da Agnes, e nós temos a Esther, que nós perdemos no ano passado, e sou consultora. A minha formação, por excelência, é uma graduação em letras, que eu atuei, né, uma área na qual eu atuei por algum tempo, que com a chegada da Giana acabou precisando ser mudada. Então hoje eu atuo como consultora de sono, amamentação e desmame, né? As minhas certificações em consultoria de sono incluem a do Royal Children's Hospital, né, de Melbourne. Tenho as certificações em consultoria de amamentação. Nossa, esse vento é do ventilador ou é da janela? Ô, louco, então acho que vai fechar, que vai bater porta. As certificações em consultoria de amamentação são da Bianca Balaciano, né? Eu tenho as formações dela, os cursos avançados, me especializei em baixa produção láctea, em desmame, tudo para que todos os meus atendimentos tivessem o maior nível de expertise possível, né? Quem já tá aqui há mais tempo sabe que eu sempre defendo isso, né? Que a gente nunca pare de se atualizar. Então essa sou eu, tá bem? Só para quem sempre me perguntam, né? A idade dos meus filhos são 5 anos, e a Giana, né, tem 5 anos, e foi por causa da Giana que a Soninha no ninho nasceu, que foi com dificuldades com o sono dela que eu comecei a estudar sobre isso. O Juan tem 2 anos e 3 meses, e a Agnes está aqui no forninho, estamos de quase 20 semanas, tá bem? Bom, acho que podemos começar, né? Vocês sabem que eu não gosto de enrolação, aqui sempre é papo reto. Bom, nessa live, conforme prometido, eu quero falar com vocês sobre um assunto que é muitas vezes amado e odiado, né? Amado por quem sabe do que significa e odiado por quem não sabe ainda o que significa, que são as famosas rotinas, né? Como criar uma rotina, como criar uma rotina para o meu bebê. Nossa, como assim, Aline, eu vou criar uma rotina, sendo que você fala de rotina sobre rotina para o sono do bebê de diferentes idades. Bom, é justamente por isso que eu quero que vocês assistam essa live, para que vocês entendam que, ainda que vocês não tenham
uma tabelinha com janela de sono, vocês conseguem, né? Uma tabelinha ali com todos os horários, que hora dorme, que hora acorda, vocês conseguem criar uma rotina de sono para os bebês de vocês, tá? Isso é totalmente possível. Por que eu sei que isso é totalmente possível? Porque eu quero ensinar para vocês as bases de como funciona o sono, do bebê, tá? Algumas vezes eu vou ter que clicar aqui na tela porque o Instagram tá me avisando que tá na hora de desligar. Eu sei, Instagram, mas é só hoje que eu vou passar mais tempo aqui. Então eu quero mostrar pra vocês como é que funciona o sono do bebê. Sabendo como funciona o sono do bebê, fica muito mais fácil tomar decisões com relação a isso. Vai chover. Espera só um pouquinho, gente. Vou só fechar aqui, porque senão vai dar muito ruim. Seria bom você, inclusive, ir lá pegar o bolo, amor, porque... Seria bom, inclusive, você ir lá pegar o bolo, porque senão eles vão embora. Pedi um bolinho de abacaxi, gente, porque ninguém é de ferro. Então, vamos lá. Em que consiste, então, né, o que é... Do que se trata, o que é rotina? O que é uma rotina? Porque cada perfil que eu vou, e esse é um dos erros de vocês, né? Seguir um monte de perfis que falam coisas não exatamente diferentes, mas de maneiras diferentes, aí vocês não conseguem juntar uma informação na outra, né? Mas cada perfil que eu vou, eu vejo alguém falando sobre rotina de uma maneira diferente. O que é rotina? Bom, vamos para a definição do dicionário. O que é rotina? Rotina, no dicionário, não é uma questão relacionada ao relógio. Você não vai ver a palavra relógio na definição. O que você vai encontrar na definição de rotina? Uma sequência de atividades ou sequência de ações seguidas com regularidade. Isso é uma rotina. Sequência de ações seguida com regularidade. Ora, se a rotina é uma sequência de ações seguida com regularidade, por que é que tem um monte de gente por aí que tá ficando doida com a rotina, que vive, parece que virou escrava do relógio, né? Não faz nada se o ponteiro do relógio não deixar. Por que será que aconteceu isso? Porque vocês ficaram apegadas à questão de horário para acordar e horário para dormir. E é isso que eu quero desmistificar também, tá? Corre, senão nós vai ficar sem bolo. Então vamos lá. Então antes de eu começar a falar sobre como criar a rotina, de novo, né? Eu quero explicar para vocês qual o funcionamento do sono do bebê. Sem isso, vocês não vão saber como é que vocês podem proporcionar a melhor rotina pro bebê, para as circunstâncias de vocês, tá bom? Então eu quero explicar, eu dividi essa aula, né, em duas faixas etárias, né, digamos assim. De 0 a 3 meses, né, e a partir de 4 meses. Aí vocês vão entender o porquê que eu dividi dessa maneira, né, por que essa aula tá dividida dessa maneira, que é para facilitar a compreensão de vocês. Ao final eu vou explicar para vocês sobre o guia, podem ficar tranquilas, mas essa é uma aula mesmo. Eu quero que vocês entendam isso aqui como uma aula. Isso aqui vocês vão levar para o filho que vocês têm agora, para os próximos filhos. Então, assim, encarem isso aqui como uma aula, uma explicação, uma aula sobre como funciona o sono do bebê, tá bom? Como que funciona o sono do recém-nascido, né? E recém-nascido a gente considera até 29 dias, 30 dias, né? E depois a gente fala lactente. Mas até os 3 meses, a gente costuma tratar o bebê como um bebê que ainda não tem o seu mecanismo, o seu ritmo circadiano bem definido, tá? Por isso que, por exemplo, quando vocês vão lá no meu curso do Bebê Soninho no Ninho, vocês encontram lá a abordagem, essa abordagem se aplica para bebês a partir de 4 meses, tá? Então eu vou explicar o porquê disso. Quando os bebês nascem, né? Todo mundo fala assim, ai, meu bebê troca o dia pela noite, ele fica acordado de dia, fica acordado de noite, dorme de dia. O que essa frase, na verdade, esconde é um desconhecimento de como funciona o sono do recém-nascido. E aqui eu não quero também encher a cabeça de vocês com termos científicos, mas eu quero explicar muito brevemente o que acontece. A confusão de noite nada mais é do que o funcionamento normal do sono do recém-nascido, porque para o seu bebê não existe dia ou noite. Tá? Isso tem que ficar bem claro para vocês. Então, a gente tem o sono do recém-nascido, que é regido por um outro ritmo biológico. Nós temos o sono do bebê, que já tem o seu ritmo circadiano bem definido, que é regido pelo ritmo circadiano. Ora, se o sono do recém-nascido não é regido pelo ritmo circadiano, por qual ritmo biológico ele é regido? Pelo ritmo ultradiano. Então, qual que é a diferença? Circadiano, circa significa que tem cerca de 24 horas. Nosso ritmo. O recém-nascido tem um ritmo ultradiano, que significa o quê? Ele é bem mais curto que um dia de 24 horas, digamos assim, dentro de um ritmo circadiano, e ele se repete consecutivas vezes dentro de um mesmo dia.
Por isso que o seu bebê mama um pouquinho, dorme um pouquinho, acorda. Mama um pouquinho, recém-nascido. Mama um pouquinho, dorme um pouquinho, acorda. Mama um pouquinho, dorme um pouquinho, acorda. Ele não faz diferença entre dia e noite. E é por isso que muitas vezes você já se pegou com o seu recém-nascido que acordou, mamou e tá lá com o olho estatelado pra você. Ou que tá lá no berço. E você vai lá e nina o menino e coloca o menino no peito e taca a mamadeira e soca a chupeta na boca dele. Porque você quer que ele volte a dormir, mas na verdade ele vai voltar a dormir assim que a janelinha de sono dele fechar. Tá? É isso que acontece com o sono do recém-nascido. Ele não sabe o que é dia e noite ainda, e é por isso que ele troca isso nas nossas palavras. Se a gente for querer colocar o bebê dentro do nosso ritmo, é por isso que ele troca o dia pela noite. E é por isso que os pais ficam desesperados. Aline, quer dizer então que eu só tenho que entrar pra seita? Seita que dói menos? Não, existem sim algumas medidas que você pode tomar pra fazer com que o seu bebê, mais rápido possível, entre aí num ritmo, né? Num ritmo sustentável pro pai e pra mãe, tá? Que eu já vou falar sobre isso também. Então, até os 3 primeiros meses, né? É isso que vai acontecer. Ele não vai ter o seu ritmo circadiano bem definido, não é nada muito certo. Ele ainda pode, vez ou outra, trocar o dia pela noite. E existe um delicado equilíbrio entre o que ele dorme de dia e o que ele dorme à noite. Detalhe, o dia do seu recém-nascido não vai durar mais do que 4 horas, tá? Por isso que se você deixa o seu recém-nascido mamar e ele dorme por 4 horas seguidas, você vai perceber que ou ele vai permanecer um longo período acordado, ou então ele vai ficar fazendo longos períodos acordados na madrugada também, tá? Porque é por isso que a gente precisa acordar esse recém-nascido para mamar, e eu também já vou falar um pouco sobre isso. Então, de 0 a 6 semanas, já que, né, Aline, você disse que o sono do recém-nascido depende de um delicado equilíbrio entre o que ele dorme de dia e o que ele dorme à noite. Então, como que funciona essa questão do sono de dia? Até as 6 semanas, ou seja, de 0 a 6 semanas, que é quando esse bebê ainda está sob o efeito da melatonina materna, ou seja, aquela melatonina que passou para o bebê pela mãe, ele vai dormir cerca de 4 horas e meia a 5 horas e meia, dividido em múltiplos cochilos, alguns longos, outros muito curtos, enfim, de forma muito errática, tá? Inclusive, há estudos que mostram que os bebês fogem muito desse padrão de janela de sono, né? Porque vocês vão encontrar aquela janela de sono que diz, o recém-nascido vai ficar no máximo 1 hora acordado. Tem recém-nascido que super foge dessa tabela, entendeu? E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Então, ele vai dormir cerca de 4 horas e meia a 5 horas e meia durante o dia. Por quê? Porque depois o sono noturno dele é um pouco mais curto. Lembra que eu disse pra vocês? O dia de um bebê não dura mais do que 4 horas. Então não adianta você colocar o seu recém-nascido para dormir às 7 se você não quer que ele tenha muitos despertares à noite. Porque ele não consegue ficar muito tempo sem mamar e ele não consegue fazer mais do que, 3, 4 horas no máximo. E olhe lá se o pediatra permitir no primeiro mês, né? Ele não vai conseguir fazer mais do que isso, ele vai precisar se alimentar. É até uma questão de sobrevivência. Então é por isso que geralmente nas minhas orientações, vocês vão ver falando sobre o sono do recém-nascido, vocês vão me ver falando que o recém-nascido dorme um pouco mais tarde. O recém-nascido dorme um pouco mais tarde. O recém-nascido dorme um pouco mais tarde. Por quê? Porque ele vai dormir bastante de dia, várias vezes, de forma errática, e depois ele vai fazer um sono noturno com algumas mamadas à noite. Mas para aquele bebê que dormiu às 7, ele acorda às 7, aí depois ele acorda às 9, depois ele acorda às 11, depois ele acorda às 1, depois às 3, depois às 5, depois às 7. Essa mãe fica exausta. Quando ela poderia organizar essa rotina dele, que eu já vou falar sobre isso, organizar essa rotina dele de modo que ele dormisse um pouco mais tarde, porque para ele não faz muita diferença se é dia ou noite, e aí ela pudesse pegar pelo menos um estirãozinho aí de 3 ou 4 horas, de repente, né? Quem sabe esse bebê já não tá liberado pelo pediatra pra deixar dormir um pouquinho mais. Geralmente o pediatra libera a partir do primeiro mês, tá? Chegou no primeiro mês, recuperou o peso de nascimento, não tá com dificuldade na amamentação, geralmente o pediatra libera, tá? Sem isso, tem que conversar mesmo com a assistência médica. Então, é mais fácil colocar esse bebê pra dormir um pouquinho mais tarde, não porque a gente vai forçar ele a ficar acordado, mas porque é o natural deles, né? Eles vão acordando independentemente de ser dia ou noite e aproveitar um pequeno estirãozinho. De repente ele dorme às 11, você dorme às 11 e olha lá, 11, meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã, você já ganhou 4 horas de sono, não é mesmo? Isso é muito bom pra você, pro seu bebê, se isso for possível, tá bom? A partir entre 6 e 12 semanas, que há uma mudança radical no sono do bebê. E por que é uma mudança radical? Porque aquela melatonina materna, aquela melatonina da mãe, ela se esvai completamente, o bebê precisa começar a produzir por si mesmo. E é aí que começa o que a gente chama em inglês de fussiness, né? O bebê começa a ficar muito agitado, ele chora, parece que ele não quer dormir, o que antes funcionava agora não funciona mais, e aí as mães ficam enlouquecidas.
é aí que a gente começa já a se preocupar um pouco com a quantidade de horas, né? Porque até 6 semanas esse bebê vai dormir de forma muito errática. A gente começa a limitar, né, essas horas. Então ele vai ficar entre 4 horas e 4 horas e meia de soneca no total, tá? E aí são múltiplas sonecas, né? Até os 3 meses alguns bebês chegam a fazer... até os 3 meses alguns bebês chegam a fazer 5 sonecas, tá? Quanto mais curtas, maior o número. Quanto mais longas, menor o número delas. E isso, aí começa o perrengue, exatamente. E começam os maus hábitos também, tá? Então, tá bom, Aline, eu já entendi que existe um delicado equilíbrio entre as sonecas e o sono noturno. Se o meu bebê fica longos períodos sem mamar de dia, ele vai acabar compensando essas mamadas à noite, certo? Certo. Não porque ele diz assim, né? Ah, você não me deu de mamar de dia, então você vai ver só como é que vai ser a sua noite. Mas porque ele precisa mamar. Em algum momento ele vai precisar mamar. E esses despertares serão frequentes, tá? Mas, Aline, então como é que eu faço pra controlar essas sonecas? Eu coloco meu bebê pra dormir no claro? Eu deixo as janelas abertas? Eu coloco ele pra dormir no claro? Muita gente já falou isso, vocês já devem ter lido isso em algum lugar. Inclusive tem médicos que falam isso. Ah, deixa o bebê dormir no claro, porque senão ele confunde dia e noite. Gente, isso não vai fazer diferença nas primeiras semanas de vida do seu bebê, tá? Dormir no claro ou no escuro não vai fazer diferença, porque ele está sob o efeito de um hormônio que você passou pra ele. Não é nem ele que está produzindo. Então, você pode perceber, geralmente ali nos primeiros dias, as primeiras 2 semaninhas, o bebê dorme onde estiver, a não ser por uma questão de saúde, de incômodo, refluxo, enfim, né, todas essas coisas. Mas o bebê dorme do jeito que você colocar, entendeu? Ele dorme. Ah, mas ele só dorme no colo. Tá, mas eu quero dizer assim, fica no escuro e fica no claro pra você ver se ele não dorme do mesmo jeito. Dorme, tá? Não precisa dormir no claro. Não precisa dormir no claro pra poder não trocar o dia pela noite. Eu vou ensinar pra vocês como é que vocês corrigem a confusão dia e noite, tá? Como que a gente corrige? Não conseguiu pegar? Tá. Como é que a gente corrige então essa confusão de noite? Eu até postei um Reels ontem, que é uma boa introdução para isso. Tem 2 formas muito práticas da gente ajudar esse bebê a ter o melhor sono à noite e não de dia. Como é que a gente faz isso? Primeiro de tudo, apesar de se tratar de um recém-nascido, de ele não saber o que é dia e o que é noite, a gente precisa ajudá-lo a entrar no ritmo que posteriormente vai ser aquele ritmo que nós chamamos de ritmo circadiano. Como é que nós fazemos isso? O ritmo circadiano funciona através de pistas, né, digamos assim. Então, basicamente, o dia amanheceu, existe luz, nós estamos acordados, produção de cortisol. Isso aqui eu tô falando de maneira muito resumida para vocês entenderem, tá? Escureceu, estamos no escuro, tendemos a tendência é que nós produzamos a melatonina, responsável pelo início e manutenção do sono. Um dos responsáveis, tá? Então, se a gente fica, né, eu sei que é bem cansativo ali no início com o recém-nascido, a gente tá lá, deu 6 da manhã, esse bebê acordou de 2 em 2 horas pra mamar, o que é esperado. Aí deu 5, a gente dá de mamar, deu 6, a gente dá de mamar. Aí 6 horas da manhã você traz o menino pra cama, aí você fica naquele enrola. Dorme um pouco, mama um pouco. Quando você vai ver, você levantou 9 horas da manhã. Até 9 horas da manhã você tava no escuro com esse bebê. Que horas o dia desse bebê vai começar? Ora, a hora que você sair com ele e expor à luz natural. Então, o que a gente precisa para ajudar esse bebê a entrar no ritmo mais rápido possível, né? A gente precisa começar o dia num horário em que a gente deseja que esse bebê comece o dia. Então, se eu deixar, meu bebê vai emendar até as 9 horas da manhã. Então, mas eu elegi que 7 horas da manhã é um horário ok, um horário honesto da gente acordar. E eu não recomendo que seja mais tarde do que isso, tá? Porque o horário de acordar necessariamente determina o horário de dormir. Quanto mais tarde acorda, mais tarde dorme. Já peguei bebês, inclusive, de 3 meses que dormiam 3 da manhã, acordavam 11 da manhã, por exemplo, né? Totalmente desregulado aí o ritmo. Então, você acorda esse bebê e você começa o dia. Você cria um ritual mesmo, literalmente. Tá cansada? Eu sei. Eu sei que você tá cansada, eu sei que amamentar cansa, né? Eu já amamentei 2, vou pro 3º agora, amamentando, né? Não é fácil. Mas assim, é importante porque não só para o seu bebê, como para você também. A gente precisa lembrar que a melatonina, ela também é um hormônio depressor. Então, quanto mais tempo você passar dentro de um quarto escuro, mais a sensação de deprimida vai ficar sobre você, tá? Por isso que vocês me vêm falando isso já há muito tempo. Não fiquem socadas dentro de um quarto escuro fazendo o bebê dormir.
Se o seu bebê tem associação de sono, então faz ele dormir num lugar onde der. Porque se você ficar socada dentro de um quarto escuro tentando fazer o menino dormir, você vai entrar numa espécie de depressão também, tá? Então comece o dia às 7. Às 6, às 7, o horário que você julgar apropriado. Tem clientes que moram no Nordeste e falam assim, aqui a vida começa às 5h30. A gente começa a vida às 5h30. Ok, 5h30 da manhã. 5h30 da manhã começa. Né? Por quê? Porque você vai abrir as janelas, você vai dar de mamar, você vai trocar fralda. E se possível, dentro de 30 a 60 minutos, depois que esse bebê acordou, e aqui isso vale para qualquer idade, não só para recém-nascido, você vai expor esse bebê à luz natural. Atenção, eu não estou falando de colocar o bebê esturricando no sol, sabe? Com essa mania obsoleta de achar que vai curar qualquer doença com o menino esturricando no sol, enquanto você, bonita, tá de óculos de sol, chapéu e protetor solar, tá? Eu não estou falando de exposição direta ao sol, eu estou falando de janelas abertas, de um passeio de carrinho com o sombreiro ali para cobrir. Exposição, gente, exposição, tá? O melhor é exposição lá fora, é melhor do que janela aberta, mas, né, não tem tu, vai tu mesmo. Então, idealmente, de 30 a 60 minutos depois de acordar, a gente já faz essa exposição à luz natural. Isso vai fazer bem pro seu bebê, isso vai fazer bem pra você, isso vai melhorar o seu humor, isso vai regular, inclusive, o seu próprio ritmo de sono, tá? O seu próprio relógio biológico vai ser beneficiado por isso. Então, a gente faz isso, né? Essa é uma das maneiras. Exposição à luz natural nas primeiras horas da manhã. Ou seja, acordou, vai passear, vai à vida, vai viver, sei lá, vai na feira. Eu tenho uma amiga, não sei se ela tá aí, a Mari. A Mari, a gente fala que é nosso exemplo, assim, porque ela bate perna assim, ó, que é uma beleza. Ai, tô desanimada, vou bater perna que melhora. Ai, eu tô ansiosa, vai bater perna que melhora. Né? Tem sempre um chazinho para recomendar, sempre uma bateção de perna para fazer, vai no hortifruti, vai na feira, vai na onde der, mas ela vai bater perna, entendeu? Porque bater perna é terapia também, né? Ah, mas aqui onde eu moro é perigoso. Bate perna no playground, sei lá, vai na calçada, vai no quintal, bate perna, tá? Vai fazer muito bem para você e pro seu bebê. É difícil começar, mas assim que você percebe os benefícios, você começa a tornar isso mais fácil. E como eu devo colocar, isso aqui são os princípios de uma rotina para o recém-nascido, tá? Já vou falar mais sobre isso. Como entendi que eu tenho que ter um horário para acordar, entendi que eu tenho que controlar esse sono do meu bebê, não deixar que ele passe mais de 2, 3 horas sem mamar, para que ele não compense a noite, né? Mas como eu devo colocar o meu recém-nascido para dormir? Aqui eu vou ser um pouco, eu vou ter que discordar de muitas das minhas colegas, tá? Muitas das minhas colegas falam assim, imagina, quando o recém-nascido não importa a forma como você coloca para dormir, porque ele não vai criar uma associação de sono. Gente, a gente forma sinapses desde dentro do útero da mãe. Então, a forma como você coloca esse bebê para dormir repetidas vezes vai fazer com que esse bebê reconheça essa maneira de dormir. Então, não tô falando que o bebê não vai dormir mamando. Não, imagina, o meu bebê nunca vai dormir mamando. Imagina, eu não vou ficar ninando o menino. Imagina, vai. Vai, especialmente naquele horário do dia que você tá cansada, exausta, já deu de mamar horrores. Esse bebê tá fazendo cluster feeding. Pra quem não sabe o que é cluster feeding, eu tenho um post sobre isso aqui. Você tá exausta, você já não aguenta mais, você vai fazer qualquer coisa pra esse menino dormir. Mas durante o dia, por que a gente não vai tentando outras alternativas? Então, quanto mais variadas forem as formas como esse bebê adormece, melhor pra você. Se ele dorme ninando, é ótimo. Se ele dorme mamando também, é ótimo também. Se ele dorme no colo do pai, opa, maravilha. Dormiu no berço, uhul. Dormiu no carrinho, maravilha. Dormiu ali, né, na cadeirinha de balanço. Lembrando que bebê deve dormir sempre no berço. Se o bebê está na cadeirinha tipo bebê conforto, ele tem que estar sempre sob supervisão. Não é um lugar adequado para ele dormir, mas eu sei que existem circunstâncias familiares, tá? Então, quanto mais variados forem as forem as formas e os lugares que esse recém-nascido dormir, melhor para você, tá? Você vai ter menos dificuldade quando você sair de casa. Você não precisa ser a louca do berço, mas também não precisa ser a louca do só dorme ser, tá? Porque é de menino que torce o pepino. É de menino que a gente vai colocando mau hábito pra dormir, tá? E de novo, não tô dizendo que esse bebê não vai dormir nunca ninando, mamando no colo. Vai, tá? Até aqui aproveito para contar uma experiência pessoal para vocês. Quando o Juan nasceu, ele, assim como a Giana, ele fazia aquele cluster feeding. Cluster feeding, para quem não sabe o que são aquelas mamadas bem frequentes e mamadas frequentes em intervalos curtos e bem curtas. E o bebê fica muito agitado. Geralmente o pessoal chama de hora da bruxa e tal.
Esse é um comportamento normal do recém-nascido. Deus, como é na sua perfeição, sabe do que está fazendo. Isso geralmente faz com que as mães se sintam super inseguras, porque falam, ai, não tem leite, porque eu não sinto meu peito encher, nesse horário ele chora, então eu acho que meu leite está acabando, meu leite é fraco. Tem nada de leite fraco, entendeu? Seu leite é leite humano, seu leite não é leite de cabra, não é leite de vaca, é leite para o seu bebê. Então não tem melhor leite do que o seu leite. O que isso significa que não dá tempo de você ter aquele processo de mama cheia, porque o bebê fica longos intervalos sem mamar. Não dá tempo. Esse bebê tá mamando e ele está drenando a mama o tempo todo. E a gente tem que lembrar que o leite, a maior parte do leite é produzido enquanto se mama e não nos intervalos, tá? O que acontecia? Eu estabelecia uma meta pra mim, pra minha própria sanidade mental, né? Eu falava assim, bom, eu vou amamentar ele, sempre amamentei livre demanda, mas eu sei que vai chegar um momento que ele vai ter mamado tantas vezes que ele já vai estar satisfeito, né? Então eu colocava uma meta pra mim, eu falava até 11 horas da noite, das 5, 6 da tarde até 11 horas da noite eu vou amamentar quantas vezes ele quiser. Ele vai mamar, ele vai mamar, ele vai mamar, vai mamar quanto ele quiser, eu vou dar de mamar deitada. Muito importante que você tenha, no guia inclusive tem uma orientação a esse respeito, para essas mães que passam por essas dificuldades do cluster feeding, elas precisam estar preparadas, tá? Quando der 11 horas da noite, esse menino vai pro colo do pai dele e ele vai dormir no colo do pai dele, porque eu também preciso de sanidade mental. E assim eu fiz. Eu dava de mamar, se ele quisesse mamar de 15 em 15 minutos, ele mamava de 15 em 15 minutos. Quando o pai chegava, não tem aquela figurinha? Tem aquela figurinha, não sei se você já viu aquela figurinha, aquela imagem da mulher tipo, meio que lançando o bebê, tipo uma bola de basquete, assim. Era igualzinho, assim, ó. O pai chegava, eu pegava, fazia assim, ó, jogava no colo do pai dele e falava assim, ó, seguinte, agora é com você. O Pablo, né, meu marido é outra realidade, né, quem sabe fichar, sabe fichar. Aqueles bração dele, pegar, os meus filhos somem no colo do Pablo, né, pegavam com aqui assim, ó, e ele chorava, e eu falava assim, ele tá alimentado, ele tá limpo, ele tá alimentado, ele tá limpo, esse menino mamou tem 15 minutos, esse menino mamou tem 15 minutos, esse menino mamou tem 15 minutos, ele tá alimentado, ele tá limpo, ele vai dormir. Chorava, mas estava alimentado, estava limpo, ele só estava frustrado porque ele não estava sugando alguma coisa, né? E ele ia lá, meu marido ia lá, dava uns 10 minutinhos, dormia. E foi assim que eu aprendi que o bebê dorme do jeito que a gente colocar. Porque se eu morresse naquele dia, ele ia dormir sugando o quê? A teta do homem? Não ia. Então ele tinha que dormir de outras formas. Então ele aprendeu a dormir de outras formas. Foi maravilhoso, porque isso me aliviava muito. Eu podia tomar um banho, eu podia relaxar, eu podia deitar, porque né, no final do dia a gente tende a não corrigir a postura, então a gente já tá muito tempo assim, isso acaba dando muita dor nas costas e tal. Então foi ótimo. Então só pra vocês entenderem que o bebê vai dormir com quem fizer ele dormir, vai dormir, tá? Pode ficar tranquila. Você não é um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, que você nunca, assim, tipo, se você morrer, nossa, meu Deus, não vai ter jeito. Nossa, agora lascou. Esse menino vai passar a vida inteira sem dormir. Não vai ser assim. Ele vai aprender a dormir de outras maneiras com outras pessoas, tá bom? Então, como é que eu crio uma rotina pro recém-nascido? Horário regular para acordar. E para isso você vai ter que se esforçar bastante, porque você também vai estar cansada, mas você tem que lembrar que também é pro seu bem. Exposição à luz natural nas primeiras horas, ou seja, entre 30 e 60 minutos após a ter acordado, a gente já vai, né, expor esse bebê à luz natural. De novo, não é esturricar no sol, tá? Não é esturricar no sol, vocês, por favor, prestem atenção, tá? Respeitar as janelas de sono. O que é janela de sono? Janela de sono é o tempo que o bebê consegue ficar acordado entre as sonecas. É isso, tá? Só que aqui a gente precisa tomar cuidado, porque quando é recém-nascido, tem sim uma janela de sono específica, média, né, para a idade. Só que quando eles vão chegando ali próximo das 6, 8 semanas, alguns bebês dão um salto na janela de sono. Ou seja, aquela janela de sono costumava ser de 30, 45, 1 hora, 30, 45 minutos, 1 hora, de repente vai para 2 horas. Aí a mãe tá lá, com 1 hora tá lá, ninando o bebê no escuro, e nina, e vira o menino de lado, e troca de teta, e só falta colocar o menino de cabeça para baixo e esse menino não dorme. Por quê? Porque porque a janela de sono dele mudou.
Então, quando você começou, ele estava pouco cansado, ele se irritou, porque você já estava tentando fazer ele dormir, ele não quer dormir, sua louca, eu não quero dormir. Você estava lá insistindo, ele entrou num processo de estresse e ele não dormiu nem quando fechou a janela de sono dele. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? No guia tem as sugestões de rotina para ajudar com isso também, tá? Então, respeitar essas janelas de sono. Acordou, fez uma soneca satisfatória, dá uma observadinha. Qual é a janela de sono média para a idade? 1 hora, 1h30, 2 horas? Então, quando der 1 hora, eu vou dar uma olhadinha e falar, já ele vai começar a sentir sono. Aí eu vou observar. Olharzinho parado, tem bebê que já coça o olho, mesmo sendo recém-nascido, passa a mão no rosto, né? Alguns bebês maiores começam a puxar a orelha e tal, começam a bocejar, e você já vai levando o bebê para entrar no clima. Como é que faz isso? Dá uma mamazinha um pouquinho antes dessa janela de sono fechar, dá uma ninadinha ali no colo, liga o ruído branco no ambiente onde você tá e vai percebendo se esse bebê tá começando a se entregar pro sono. Pronto, ele tá se entregando pro sono, isso significa que ele tá pronto para dormir. Por quê? Porque já tem ali, tá dentro daquela janela de sono dele. E aí você pode conduzir esse processo, tá? Durante o dia também, acordar esse bebê para mamar a cada 2 horas. Não deixe que esse bebê fique mais de 2 horas sem mamar, se ele mama peito. Se for fórmula, geralmente os pediatras falam de 2 a 3 horas, então siga a orientação do seu médico, tá bom? Mas acorde esse bebê pra mamar, não deixe ele dormir, tipo, ele tá dormindo há 3 horas, vai emendar em 4 horas, posso deixar? Não deixa, tá? Acorda pra mamar, cada 2 ou 3 horas, porque essa também é uma importante pista que você vai dar pra esse bebê, pra ele poder dormir melhor à noite, tá? E saber como agir nas madrugadas. Por que saber como agir? Porque a gente na madrugada, a gente fica meio em nirvana, né? A gente entra em nirvana. A gente tá tão podre, a gente tá tão louca, a gente tá tão ensandecida, que o bebê faz assim, a gente vai e pega o menino até de cabeça pra baixo. Às vezes a cabeça do menino tá aqui, o pé tá aqui, e a gente tá botando o menino pra mamar com os pés na teta. Então o que a gente faz, né? A gente dá uma esperada, assim, né? Assim, nenhum despertar do bebê é motivo pra gente sair de calça riada como se fosse o fim do mundo. Nenhum despertar do bebê é pra ser feito desse jeito, tá? Por quê? Porque primeiro você tem que entender o que tá se passando. Quando alguém fala com você, você não interrompe aquela pessoa que tá falando com você. Você espera ela falar, ela comunica a mensagem dela e aí sim você tem uma resposta. Eu acho engraçado que com o bebê ele não tem nem o direito de se comunicar, porque ele mal abriu a boca, a gente já tacando a chupeta na boca, dando um cala-boca nele, seja com a teta, seja com a chupeta, com a mamadeira, o que quer que seja. Então, não precisa disso. Esse bebê fez uma mamada eficaz? Poxa vida, ele dormiu às 11, foi a última mamada dele, meia-noite, ele tá resmungando lá no berço. Bom, deixa eu ver, como é que foi essa última mamada das 11? Não, foi uma mamada eficaz, porque eu aprendi lá no vídeo da Aline, lá no perfil do Instagram, ela tem um vídeo onde ela mostra o que é uma mamada eficaz ou não, né? E eu vi que ele fez uma mamada eficaz, então eu vou dar um tempinho, eu vou esperar. Parece que ele tá só resmungando. Bom, ele não tá chorando, tá só resmungando. Eu vou deixar, né? Então vou deixar. Não, o choro apertou. Agora eu vou ter que ir. Faz menos de 1 hora que esse bebê mamou. Experimente colocar a mão sobre o bebê, niná-lo levemente ali no carrinho, no bercinho, né? Não adiantou, experimente levantar esse bebê e dar um tapinha nas costas. De repente não é nem fome, é só um arroto preso. Arrotou e acalmou? Pô, se ele se acalmou e faz pouco tempo que ele mamou, vou voltar ali pro berço. E aí tenta ninar ali no berço de novo. Tô dizendo que isso vai dar certo todas as vezes? Não, porque os bebês não são robôs. Mas estou dizendo que isso é muito bom, porque você começa a desenvolver o seu próprio mecanismo de entender o seu bebê e não calar a boca do seu bebê, que é o que a maioria quer fazer. A maioria não quer que o bebê... Eu só não quero que ele chore. Então pula do pé de alface, porque a coisa mais comum para um bebê é chorar. É o que ele vai fazer. Ele vai chorar para mamar, para cagar, para tudo, porque a fralda tá cheia, para tomar banho. Ele vai coisa que o bebê vai fazer na vida dele, enquanto ele não dominar a comunicação, é chorar, minha gente. Vai calar a boca do menino toda vez, né? Pega a chupeta do menino e faz... já vai tacar a chupeta na boca do menino. O menino faz... vai tacar o menino no peito. Pra quê? Pra quê? Tudo isso por falta de paciência, né? Não precisa ser desse jeito. Só que é aquilo, né? Dá trabalho e tal, né? Um negócio que exige tempo, paciência e, né? A nossa geração não é muito paciente, tá? Então, saber como agir nas madrugadas ajuda. Eu tenho uma tabelinha lá no guia que eu mostro quanto tempo você espera em caso de não haver choro, de ser só resmungo. Quanto tempo você espera, o que observar, quando for atender, como é que você faz, tá? Bom, é isso.
sobre recém-nascido é isso, falei um monte, né? Eu adoro falar sobre o sono do recém-nascido porque eu me descobri quando eu fui mãe do Juan, porque a Giana, quando ela nasceu, eu fiz tudo cagado, né? Eu fazia, nossa, coitada já, o primeiro filho é um sobrevivente. Quando o Juan nasceu, não, eu fiz tudo diferente, então assim, eu me sentia assim super poderosa, né? O guia, ou Aparecida, é o e-book que vai ser relançado no final dessa live, tá? Você vai poder adquirir ele pelo link da bio, tá bom? Agora, para bebês maiores, o que acontece? Então, eu falei sobre o sono do recém-nascido, vocês entenderam como é que funciona, agora nós vamos falar sobre o sono de bebês maiores. Então, por volta entre a sexta e a oitava semana, existe aquela mudança que eu expliquei para vocês. O bebê deixa de ter toda aquela melatonina que foi passada pela mãe, né? E aí ele passa a ter que produzir por si mesmo. Todo esse processo, até ele chegar ali no 4º mês, vai ser um processo de consolidação, né? Do ritmo circadiano, tá? Então esse bebê vai começar a produzir melatonina por si mesmo, ele vai ter ciclos de sono mais maduros, digamos assim. Eu tô usando palavras que façam vocês entenderem o que eu tô tentando dizer, tá? Consolidação do ritmo circadiano, então, consolidação dos padrões de sono. Então, a cada 45 minutos de soneca, esse bebê acorda e ou ele inicia uma nova soneca ou ele acorda pra vida. Durante a noite, esse bebê começa a despertar de 2 em 2 horas, né? O que antes esse bebê fazia 4, 5, 6 horas de estirão, de repente começa a fazer tipo de 2 em 2 horas e amanhã já quer fome e vai lá e amamenta. Então, existem algumas mudanças muito importantes que acontecem por volta do 4º mês. Quais são elas? Essa mudança no padrão de sono, né? Uma mudança, uma importante maturação neurológica. De ciclo de sono também, né? Existe um marco do rolar para alguns bebês, então alguns bebês começam a rolar nessa idade, tá? E também existe, muitos bebês começam ali por volta do 3º mês, e aí no 4º mês isso se intensifica, começa aquela questão da mamada distraída. Então esse bebê não mama eficazmente de dia porque ele tá muito distraído com o mundo, com a vida, com o cosmos, qualquer coisa. E aí o que acontece? Ele não mama de dia, então ele compensa à noite. Então, não tô dizendo que todas as vezes que o bebê acorda, que ele mama, né? Já vou responder as dúvidas de vocês todas sobre o guia, tá, gente? Só pra eu concluir a aula, pra poder ajudar o maior número de pessoas. Eu respondo todas as dúvidas de vocês, podem ficar tranquilas, tá? O que vai acontecer, né? Então, esse bebê não mama de dia e aí, de fato, ele entra no que a gente chama de ciclo reverso, que é o quê? O que ele não mama de dia, ele mama de noite. Como é que a gente faz isso? Promove mamadas eficazes de dia, né? Para que o bebê possa fazer os estirões necessários à noite, tá? Gente, detalhe, a nova edição do guia foi feita pelo Jardel, o nosso designer maravilhoso, tá? Então, assim, tá muito top, tá muito top. Então, pro bebê de 4 meses, já não tem mais não tem toda aquela sonolência bonitinha, daquele recém-nascido maravilhoso, que só dormia, que a mãe, quando alguém pergunta, como é que ele é? Ai, tão bonzinho, só chora pra mamar. Bons tempos, amada. Bons tempos. O que acontece? No 4º mês existem todos esses marcos que eu mostrei pra vocês. Maturação neurológica, consolidação dos padrões de sono, 45 minutos de dia, 2 horas à noite, né, entre os despertares, marco do rolar, mamadas mais distraídas, esse bebê não quer saber de mais nada, então tudo isso acaba dificultando o processo. Eu passei por isso com a Giana, passei por isso com o Juan, né, filho de consultora também dá defeito, tá? Filho de consultora também dá defeito. Eu acho que, assim, eu tava falando das minhas amigas que eu acho que, sim, isso é uma injustiça, porque a gente estuda tanto, a gente batalha tanto, a gente tem que colocar, né, tem que dar o exemplo para poder passar pito nos outros depois. A gente poderia ser pelo menos poupada disso, mas não, né, não fui, né? Enfim, meus filhos dão defeito, os dois. Eu tô esperando, sabe aquelas mulheres que tem mais filhos, falam assim, ah, não, meu bebê sempre foi um bebê anjo. Tô esperando essa oportunidade, Deus tem seus favoritos, por enquanto não fui agraciada, mas quem sabe um dia, tá? O que a gente faz então pra criar uma rotina para um bebê de 4 meses, considerando que agora o sono dele já é muito mais parecido com o nosso, né? Em termos de duração de ciclo e tal, tá? De ciclos mais curtos e tudo mais. A recomendação de acordar em horário regular permanece, tá? A recomendação de acordar em horário regular permanece. Porque o que acontece? O bebê entra numa regressão de sono, a mãe tá exausta, aí o bebê, ela fala assim, ai, gente, a noite foi horrível. Ai, não vou acordar não. Ele foi dormir 5 horas da manhã. Ele normalmente acorda às 7, mas eu não vou acordar não.
Ah, não sou obrigada. Aí o bebê vai e acorda às 8. Quando ele, na verdade, ele tava acostumado a acordar entre 6 e 7. Né? Ai, Priscila, sorte é sua. Jesus. Mas enfim. Aquele bebê que era pra acordar entre 6 e 7 acordou às 8. O que acontece? Acordou tarde, faz soneca tarde, dorme tarde. Ou então, aquela noite horrível, a mãe deixa fazer aquelas sonecas enormes durante o dia. Fala, não dormiu de noite, deixa compensar de dia. E é aí que a caca tá feita. Por quê? Porque sono noturno perdido não se recupera no sono diurno. Isso pra ninguém, nem pra bebê, nem pra adulto, nem pra ninguém. Por isso que a gente não deve perder noite de sono. Meu digníssimo marido tá aqui, ele sabe disso, mas ele não tem vergonha na cara, porque ele trabalha à noite, ele vara a noite trabalhando. Mas assim, noite perdida de sono, gente, não é recuperada em soneca, tá? Esqueçam isso. Muita gente fala assim, meu bebê passou uma noite horrível, posso deixar compensar na soneca? Não. Sabe por quê? É melhor você deixar ele dormir o tanto que ele está acostumado a dormir de dia e antecipar o sono noturno do que você deixar ele fazer várias sonecas e aí o que vai acontecer com o sono noturno? Ele vai ter um problema do sono noturno de novo. Então aquela compensação da soneca vai perpetuar o problema do sono noturno. E por que isso acontece? Deixa eu explicar uma coisa pra vocês, tá? A gente tem que entender que o nosso dia tem 24 horas. Então a gente tem 24 horas para fazer vigília e dormir, tá? O que acontece? Esse bebê normalmente os bebês a partir de 4 meses, eu não recomendo uma vigília maior do que 13 horas. O que é vigília? Então, se esse bebê acordou às 6, ele deveria idealmente dormir no máximo às 7 da noite. No mínimo às 6 da tarde, no máximo às 7 da noite. Então, vigília, ou seja, tempo entre o despertar e o início do sono noturno, de 12 a 13 horas. Não recomendo menos do que isso, nem mais do que isso, tá? Se acordou às 7, dorme no máximo às 8. É por isso que eu não recomendo acordar às 8, porque se acorda às 8, vai dormir por volta das 9. Então, quanto mais cedo acorda, mais cedo dorme. Quanto mais tarde acorda, mais tarde dorme. O que acontece quando você compensa? Né? A gente tem que entender que o sono do bebê ele é uma somatória de soneca mais sono noturno, e não o contrário. Então, um bebê que tem necessidade de 13 horas de sono no total. É um exemplo. Tem 13 horas de sono no total, tá? De necessidade. Isso de soneca mais sono noturno. O que vai acontecer se esse bebê tira 4 horas de soneca por dia? 13 horas no total. 4 horas de soneca. Quantas horas restam para o sono noturno? Conta aí pra mim, que eu sou de humanas, vocês fazem a conta. Esse bebê tem necessidade de 13 horas, ele dormiu 4 na soneca. Quantas horas restam para o sono noturno? Faz as contas aí. 9. Aí esse bebê dorme às 7 da noite. 7, 8, 9, 10, 11, meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas da manhã. Ai, meu filho acorda com as galinhas, não sei porquê. É óbvio, gente. O dia dele tem 24 horas, não tem como ele dormir 25. Se ele já dormiu boa parte das horas na soneca, o que vai acontecer com o sono noturno? As sonecas vão tirar as horas do sono noturno. Por isso que eu falo pra vocês, soneca foi horrível. Não sei por que vocês se descabelam com soneca. Soneca ruim, claro que não é o ideal. É claro que não é o ideal que o bebê faça sonecas muito mais curtas do que aquilo que é recomendado pra idade. Mas um dia ou outro, o que vai acontecer com esse bebê? Ele vai dormir mais cedo. Só isso. Só isso que vai acontecer. Esse bebê vai dormir mais cedo. Soneca ruim, a gente compensa no sono noturno. Então, sono diurno, a gente compensa no sono noturno. Sono noturno ruim, a gente não compensa em sono diurno. Não existe isso. Perdeu, acabou, perdeu a noite de sono. É melhor você fazer as horas necessárias de sono, mesmo que você, sei lá, seu bebê foi dormir às 7 da noite, tô dando um exemplo, ele foi dormir às 7 da noite. A noite foi horrível por qualquer razão, por uma regressão de sono, porque o bebê ficou doente, por, sei lá, qualquer coisa. Foi horrível, horrível, horrível a noite, né? Acordou lá no horário habitual, porque você sabe que você tem que acordar o bebê no horário habitual. Bebês doentes a gente releva um pouco, tá, gente? Mas assim, o bebê tá bem, tal, quando você foi uma noite aleatória, quando foi 7 horas você foi lá, pontualmente acordou esse bebê. Ai, posso deixar ele dormir um pouquinho mais? A noite foi tão ruim. Tão ruim. Não, não pode. Deixa o menino dormir o mesmo tanto que ele já dormia. Talvez seja necessário trazer o sono noturno para um pouquinho mais cedo, porque ele vai estar mais cansado devido à noite anterior. E você resolve o problema do sono noturno no sono noturno. O problema do sono noturno se resolve na soneca. Exemplo. Hoje fomos pro pré-natal lá em Jundiaí.
Eu não queria deixar o Juan dormir no carro, porque eu queria que ele dormisse em casa. O Juan já tem capacidade de fazer umas 7 horinhas acordado, sabe? Mas, dentro do carro, vocês sabem, né? No balanço e tal, sei o quê, aquele ruidinho, beleza? Ele dormiu, acho que 45 minutos no carro. Eu aproveitei pra dormir também, eu falei, não vai adiantar nada, né? Já falei, Letícia, tá lá no começo da live. Tem 45 minutos que a live começou, depois você assiste ela de novo, tá? Falei bastante sobre o sono do RN, você também aproveita agora e já pega o guia que você vai aprender bastante sobre o sono do RN. O que aconteceu? Ele dormiu, acho que 45 minutos no carro, né? Foi o tempo que a gente dormiu também. Eu falei, bom, o que vai acontecer, né? Ele vai dormir mais cedo hoje. Vai ser o que vai acontecer. Por quê? Porque se eu tentasse chegar em casa, botar ele no berço pra dormir, minha filha, ia ser a Terceira Guerra Mundial, ele não ia dormir. Porque ele já fez aquele mínimo de sono restaurador. Foi suficiente? Claro que não. Mas ele não ia voltar a dormir. Porque se o bebê completa um ciclo de sono, dificilmente ele vai voltar a dormir. Né? Acordou dentro do carro, viu o carro, movimento, barulho, chegou em casa, ele não vai retomar a soneca, não vai. Né? Diferente quando o bebê tá no próprio berço, no próprio quarto, ele termina um ciclo, percebe que tá no mesmo ambiente e retoma o sono, é diferente, né? Eu falei, então tá bom, então ele vai dormir mais cedo. Passou o dia relativamente bem, né? Só fazendo um pouco de birra, porque é do sangue dele, né? Tá no sangue. Mas, quando foi 6h30, eu falei, vamos nanar. Aí rolou um chororô aqui, porque, né, a Tata não tinha chegado, o papai não tinha chegado, aí rolou choro, porque o pai e a Tata estão sempre em casa na hora que ele vai dormir, então ele chorou horrores. Aí fiz a oração, cantei Mãezinha do Céu, dei cheiro, dei chamego, dei beijinho, dei tudo do colinho, tudo que ele queria. Dormiu. Assim, eu sei que eu fui tomar banho, acho que 5 minutos depois eu voltei, ele tava, tipo assim, capotado, era umas 6h40, capotado no berço. Por quê? Porque ele fala que os meus filhos são ruins por causa de mim, que tá no meu sangue, mas não é. É a raça do pai dele, entendeu? Quando faz birra é igualzinho o pai dele. Porque eu sou ruim o dia todo. Eles não, eles fingem que são bonzinhos e quando dá aquele chilique deles é igualzinho o pai deles, que todo mundo pensa que é bonzinho, ai, um amor de pessoa. Sei, eu conheço muito bem. Mas enfim, é a raça de Galhardo. Aí, o que aconteceu? Ele capotou. Então, o que aconteceu com essa soneca dele que foi super curta? Eu me desesperei, meu Deus, e agora? Fiz a soneca curta, o que eu vou fazer, meu Deus do céu? Vai dormir cedo. Pronto. Resolvido o problema. Dormiu mais cedo. Talvez acorde um pouco mais cedo amanhã. Talvez, mas vai ficar no berço até 6 horas da manhã. Porque aqui é assim, né? Do berço só sai às 6 horas da manhã. A corda não arrebenta pro meu lado. Agora, se eu fosse falar assim, não. Vou colocar ele pra tirar um cochilo ponte, 4 horas da tarde. Pra quê, velho? Pra quê? Pra ele dormir meia-noite? Antecipa o sono noturno. Quando a soneca for ruim, tá tudo resolvido, velho. A babá das crianças, que vem aqui quando eu vou pro escritório, né? Ela falou assim, Aline, eu fiquei morrendo de dó. Porque teve um dia que ele não fez a soneca, tá? A gente saiu, ele não fez a soneca, não fez. Quando ele finalmente dormiu, ela falou assim, Aline, ele dormiu agora. Eu falei, pode acordar. Aline, olha, de todo esse tempo que eu tô aqui trabalhando com você, acordar o Juan, né? 8 minutos depois que ele dormiu, foi a parte mais triste da minha vida. Eu falei, mas é pra acordar. É pra acordar, tá? Aí ela falou assim, mas ele vai dormir à noite? Eu falei, vai, eu vou colocar ele pra dormir mais cedo. Ele vai dormir, vai compensar super o sono noturno, vai dormir super cedo. Vai até outro dia, você vai ver só como é que funciona. Ela, não, porque quando eu faço isso com a minha filha, ela acorda como se fosse um cochilo e quer brincar. Eu falei, pode até acontecer, só que o que você faz quando ela acorda? Você leva pra sua cama, liga a televisão, interage, porque, né, a criança vai entender isso. Você deu uma pista pra ela, você deu um sinal pra ela de que é hora de começar o dia. Se ele fizer isso, ele vai permanecer num quarto escuro e vai voltar a dormir até a hora habitual do dia seguinte. No outro dia eu mandei mensagem pra ela, falei, Carol, tudo bem? Então, acordou 7 horas da manhã, viu? Dormiu 12h30 de sono só. Aí ela falou assim, nossa, Aline, eu duvidei, vou falar a verdade pra você, eu duvidei que isso fosse acontecer. Eu falei, você não sabe fichar? É isso, né? Então, cola na minha que você se consagra. Tá claro que aqui eu também tenho que pressupor que o bebê tenha bons hábitos, senão vai dar 5 horas da manhã, ele vai acordar de qualquer jeito, tá? Horário regular, então, pra criar a rotina para um bebê maior. Hora de acordar, exposição à luz de 30 a 60 minutos depois. É muito importante exposição à luz natural no final da tarde também, tá? 4 ou 5 horas da tarde, tá bom? Ajuda bastante também.
Sonecas apenas a partir das 8 da manhã, tá? Isso evita que o bebê desperte com as galinhas, porque sonecas que acontecem antes das 8 da manhã costumam ser apenas um prolongamento, prolongar, sei lá. Costuma ser só um prolongar do sono noturno. Então, se esse bebê faz soneca antes das 8, esse bebê tende a acordar com as galinhas e isso acaba se tornando um hábito, tá? Mas ali meu bebê acorda às 5, ele tem uma janela de sono de 2 horas. Como é que eu vou colocar ele pra dormir às 8? Aí você vai fazendo o adiamento gradativo da rotina, que nem eu ensino na Masterclass Despertar com as Galinhas Nunca Mais. Até você chegar numa soneca às 8. Porque quando a gente faz o adiamento da rotina gradativo, o que acontece? Adia a primeira soneca, todas as outras consequentemente vão ser adiadas, que consequentemente o sono noturno vai ser adiado. Sono noturno sendo adiado, pouquinho, tá? Naturalmente o despertar tende a acontecer um pouquinho mais tarde. Não é só colocar pra dormir mais tarde, pra acordar mais tarde, tá? Tive uma experiência essa semana com a minha cliente. Ela falou assim, Aline, ele tá acordando às 5, ele tá acordando às 5. Aí eu vou pra lá, vou pra cá, investiga daqui, investiga dali. Quanto tempo depois de acordar, ele tá indo dormir? Ah, umas 14 horas depois que ele acordou. Eu falei, aí minha querida, não tem como, né? O dia tem 24 horas, como é que esse menino vai dormir? Ele tá dormindo as horas necessárias. Não tem como, não tem mais de 24 horas num dia. Ela falou assim, ai, não, realmente, vai ser isso mesmo. Eu falei, você vai ter que colocar ele pra dormir super cedo. Ela, não, tudo bem, não tem problema. Então a gente corrige dessa maneira, faz um adiamento gradativo da rotina. Acordar para mamar a cada 2 horas até 6 meses, tá? Não de noite, de dia. Então a cada 2 horas de dia oferece o mamar, tá bom? E saber como agir nas madrugadas. De novo, a partir dos 4 meses, a grande maioria dos bebês, vai ficar aí entre 1 e 2 mamadas. Se o bebê tem um ganho de peso mais arrastado, a mãe teve dificuldade com a amamentação, pode ser que ele precise de 3 mamadas, tá? Mas via de regra ele fica entre 1 e 2. Se esse bebê acorda mais do que isso, tá na hora de você colocar em prática a aula, né, ou a orientação de como agir nas madrugadas, que é o que eu também coloquei dentro do guia, né? Foi uma coisa, esse é um diferencial do método da Soninho, tanto no curso quanto no guia, porque eu não vi isso em nenhum curso, que fala assim, se o seu bebê acordar e não for hora de mamar, você espera tanto tempo, depois de tanto tempo você vai fazer assim, você vai fazer assado. Isso não tem, tá? Pelo menos eu nunca vi. Aqui no Brasil eu nunca vi nada, não sei no exterior, mas aqui no Brasil eu nunca vi nada parecido, nesse sentido, de ter uma orientação tão específica. Então, aprender como agir na madrugada. Bebê acordou, não é hora de mamar? Dá um tempinho. Se o bebê chorou forte, você vai esperar um tempinho, vai lá atender do mesmo jeito que fez no início da noite para fazer esse bebê voltar a dormir, né? É trabalho árduo, tá? Então, saber como agir nas madrugadas. Bom, sabendo como estabelecer uma rotina, que é a partir de um horário fixo para acordar, respeitando as janelas de sono e limitando essas sonecas, né, necessidade de sono por idade, você vai ter um horário fixo, mais ou menos fixo para dormir, que vai variar de 12 a 13 horas depois de despertar. Depende de como foram as sonecas. Sonecas muito boas tendem a adiar esse sono noturno para 13 horas depois de despertar. Sonecas mais curtinhas, mais ruinzinhas, tendem a trazer esse tempo de vigília para 12 horas. A partir de 12 horas de vigília, claro que o bebê fez sonecas, né? Mas a partir de 12 horas de vigília, esse bebê já está pronto para começar o sono noturno. Como que eu faço então, Aline? Já que a rotina pressupõe uma sequência de atividades, né, que eu vou implementar de forma regular, como é que eu posso fazer uma rotina, um ritual de sono para o meu bebê, tá? Aqui eu vou separar de 4 a 5 meses, de 6 a 12 meses e a partir de 12 meses. Ideias de ritual para você, também tem no guia, tá? Bebês de 4 a 5 meses, como eles ainda estão sendo amamentados exclusivamente, seja leite materno ou fórmula, o ideal é que a gente no final do dia respeite essa necessidade de cluster feed, tá? Que são aquelas mamadas curtas, em intervalos curtos e várias vezes até o final do dia. Então cluster feed vai ser ótimo pra você, tá? Chega cerca de 2 a 3 horas antes de dormir, você faz um cluster feed. Então o bebê mama. Depois vai ter um banhozinho, mais ou menos uns 15 minutos. Aí a gente pode fazer uma massagem, que vai durar aí de 5 a 10 minutos. Depois a gente vai colocar um pijaminha, um saco de dormir, lembrando que não é recomendado cobertor, o sono seguro é ou charutinho até 3 meses, ou até o bebê começar a rolar, ou então saco de dormir, tá? Só bebê e colchão e lençol no berço, lençol de elástico. Depois a gente vai dar mais outra mamada, né? Vai durar aí de 5 a 10 minutos. A gente tem que lembrar que nessa idade eles já têm expertise para mamar, então eles não vão levar todo aquele tempo de recém-nascido.
A gente pode contar uma historinha. Eu sei que parece besteira, você vai falar assim, imagina, eu vou contar historinha para um bebê de 4 meses. A historinha, né, a contação de história no ritual de sono ajuda muito na aquisição da linguagem da criança. Então vocês podem também, desde muito novinhos, apresentar a leitura como uma opção do ritual, tá? Aí depois você vai, liga o ruído branco, passa um tempinho ali com o Juan. Gente, eu sinto tanta saudade disso que eu não vejo a hora de fazer isso com a Agnes, mas com o Juan era assim, né, até os 4 meses. Dava um mamazinho antes de fechar a janela do sono dele, então se eu sabia que ele ia dormir às 8, eu dava de mamar umas 7h30, né? Ficava ali um tempinho com ele, no colo, cantava uma musiquinha. Quando eu via que ele tava bem relaxadinho, não era dormindo, não era sonolento, era relaxado, eu colocava ele no berço e dava ele ali no berço mesmo, tá? E aí, enfim, você apaga a luz e sai do quarto, né? Isso, claro, pressupondo que esse bebê já tenha autonomia. Isso para 4 a 5 meses. Bebês de 6 a 12 meses, a gente já tem uma introdução alimentar, né? Então a gente não vai se preocupar tanto com aquele cluster feed, né? Espera só um pouquinho. Ele não vai ter tanto... Tá aparecendo Tá aparecendo a ponta do celular? Não, né? Tá. Para um bebê de 6 meses, que já, né? A partir de 6 meses eles já vão começar a fazer as refeições, a gente vai levar em consideração que eles não vão mais fazer cluster feed, porque eles já têm a refeição ali. Idealmente, gente, o jantar, quando for introduzido, o ideal é que ele aconteça 2 horas antes de dormir para não atrapalhar a digestão do bebê. Isso também afeta o sono noturno, tá? Então, o jantar, depois um banhozinho, vai durar uns 15 minutos. Você pode dar banho com aqueles sabonetes específicos de lavanda e tal. Pode deixar pingar uma gotinha de lavanda, de óleo de lavanda no box, para poder aquele cheirinho subir. Tem bebê que não gosta muito do cheiro de lavanda. Lavanda não é para todo mundo, então talvez você possa pensar em outros óleos, né? Outros óleos relaxantes no box, porque conforme a água vai caindo, vai subindo aquele cheirinho bom. Depois uma massagem muito rápida, você não precisa fazer aquela massagem que você viu no YouTube, que demora 15 minutos, tá? Gasta aí 1 minutinho em cada membro. Colocou o pijama, um saco de dormir, deu a mamada, contou a historinha, colocou na cama, dormir. Pronto, bem simples. Aqui é bem diferente, tá? Vou falar pra vocês como é que eu faço. É o jantar, depois vem o banho. Às vezes o banho vem antes do jantar, depende da dinâmica do dia, tá? Não tem massagem, a gente vai, coloca o pijama. Eles fazem a ceia, às vezes, a maioria das vezes é uma banana, porque banana é rica em triptofano, ou às vezes também eu ofereço uva, porque uva é rica em fitomelatonina. Se for um bebê que exclusivamente mama, né, pode ser mamar, não tem problema, ceia, não tem problema nenhum, tá? Até quando você julgar que ajuda. Depois, a historinha, ela não é nesse momento, ela é um pouco antes do jantar, porque é o momento que eu tô menos cansada, digamos assim, tá? E depois todo mundo na cama. Na cama, a gente reza com eles na cama, a gente já reza, e aí eu digo boa noite e tchau, tá? Tudo que eu tenho pra fazer, eu faço antes de colocar na cama. Dar água, ir no banheiro, beijo, chamego, oração, cheiro, dengo, tudo é antes de colocar na cama. Foi pra cama, já não se discute mais, tá? Para crianças maiores, né, a gente já vai pensar, a partir dos 12 meses, a gente pode pensar em, se você dá uma mamadeira, a gente pode começar a tirar a mamada como parte do ritual noturno. Teve um estudo que mostrou que crianças que tomam mamadeira, né, antes de dormir, mesmo que ela não durma mamando, tende a afetar tanto a qualidade do sono da criança quanto o horário que ela desperta, a partir dos 13 meses. Então, mesmo ela falando mesmo estudo falando sobre bebês que tomam mamadeira, eu particularmente, a partir dos 12 meses, eu já não coloco mais a mamada como parte do ritual. Até porque com 1 ano eu já começo a me preparar para um futuro desmame, né? Então eu já tiro essa mamada, é uma mamada que eu elimino do dia desse meu bebê, tá? É uma opção, por favor, tá? Então, o jantar, um banho, a massagem pode permanecer, pijama. Depois você pode fazer a ceia pode vir, né, um pouquinho ali entre a massagem e o banho, não tem problema. Se você amamenta, pode ser depois de colocar o pijama. Uma historinha, colocar na cama e dormir. Veja, são sequências muito simples que vocês podem, inclusive, cortar pela metade. Você não precisa incluir necessariamente a massagem, a historinha e a canção de ninar. Você pode fazer o seu próprio ritual. Eu tenho um Reels aqui, inclusive, um Reel, né? Em que eu mostro como é que é o ritual aqui com as crianças. Vocês vão ver, é super simples. Eu li uma historinha com eles aqui no sofá, depois eu acho que eu dei um copo de leite com cacau pra Giana e leite puro pro Juan, quando eu dava leite pra ele.
não gosto muito de dar leite, mas se eu dou alguma coisa, ou é leite ou é banana, né? A Gabriela disse, eu tenho feito leitura durante o ritual e minha bebê interage bastante. É muito lindinho, assim, é muito bonitinho de vê-los, assim. Às vezes o Juan perde uma hora, tem que folheando os livros. Aí eu dou a ceia pra eles, aí eu levo eles pra escovar o dente, tá tudo no Reel. Levo eles pra escovar os dentes, aí eu levo eles pro quarto, aí aparece eu com o Juan no colo, enquanto isso a Giana tá se preparando no quarto dela, eu com o Juan no colo, cantando Mãezinha do Céu, a gente já rezou, né? Coloco ele no berço, boa noite. Aí vou lá pra Giana, pego ela no colinho, ou, né, não pego agora, né, com o bucho desse tamanho, rezo com ela, canto a musiquinha, Mãezinha do Céu, e aí ela vai dormir. Ela não gosta muito de que cante musiquinha, então na maioria das vezes a gente fica só na oração. Pronto, é um ritual super simples, gente, fala se não é. Leitura, ceia, escova os dentes, e aí depois de um tempo a gente vai pro quarto. É super simples, vocês não acham? Eu acho super simples. Então, o que é a rotina? Vocês viram, é uma sequência lógica de ações praticadas com regularidade. Qual é o maior erro dos pais? Eu já tentei de tudo, já fiz tudo que é tipo de ritual, tá? E não consigo que minha bebê durma. Então vamos lá. O que as evidências dizem sobre os rituais? Rituais de sono, tá? Teve um estudo que mostrou que esses rituais, né, que eles chamam de positive bedtime routine, que são rotinas positivas para a hora de dormir, mostrou uma mudança muito legal em até 2 semanas. Eles foram observar essas crianças em 2 semanas. O que diminuiu? Quais foram os resultados? Só com o ritual, não estou falando de autonomia, tá? Que a gente está falando de rotina e ritual. Nas 3 primeiras noites já foram observadas mudanças. Houve uma diminuição significativa do tempo de latência no início do sono. O que é tempo de latência? Tempo que a criança leva para dormir. Tá? Então aquela criança que demorava horrores, lutava, não queria e tal, diminuiu pra caramba esse tempo, a criança começou a dormir, né? Passou a levar menos tempo, só com a implementação de um ritual. Diminuiu a frequência e duração dos despertares, então sabe aqueles despertares que são ou inúmeros ou, além de inúmeros, duram muito tempo, essa criança fica acordada 1, 2 horas da madrugada, isso também diminuiu com o ritual de sono, tá? E é isso, né? Assim, isso é evidência. Os estudos mostraram. Para quem quiser saber o nome do estudo, é o Implementation of a Nightly Bedtime Routine. How quickly do things improve? Então, implementação de um ritual, de uma rotina de sono. Quão rapidamente, eu não consigo traduzir de outra maneira, quão rapidamente as coisas melhoram. E aí eles observaram que nas 3 primeiras noites já houve uma melhora significativa, tá? Então a rotina, como vocês puderam ver, não tem nada a ver com você ficar olhando os ponteiros do relógio cada vez que seu bebê abre a boca. Também não tem nada a ver com cada vez que seu bebê boceja, você ir simplesmente correndo pro quarto para fazer ele dormir. Significa você saber das necessidades de sono dele, então quanto tempo meu bebê consegue ficar acordado? Que horas ele acorda pela manhã? Ele acorda mais cedo ou ele acorda mais tarde? Considerando que ele acorda mais cedo, que horas ele tem que dormir à noite? Considerando que ele acorda mais tarde, que horas ele tem que dormir à noite? Tá? Tudo isso vocês precisam entender para poder favorecer essa melhor rotina pro bebê de vocês. Tá bem? É isso. Vou tentar responder uma ou outra dúvida, porque já tá tarde, tá bom? Como fazer desmame noturno? Bebê de 1 ano e 6 meses faz o peito de chupeta. Daiane, existem inúmeras maneiras. Você tem métodos graduais, você tem um método mais abrupto, que não significa que você vai deixar a criança chorando, mas é tipo assim, não vou dar mais, que não é o que eu recomendo, porque pode te causar engurgitamento ou até uma mastite, porque a mama fica muito cheia, tá? Como presente para vocês, eu incluí o aulão de desmame, o workshop de desmame noturno, como bônus das alunas do guia, tá? No guia mesmo você tem uma das sugestões, que é uma sugestão do Dr. Gordon, tá? E vocês têm o workshop de desmame noturno como presente para vocês. Vocês podem assistir, tá bom? Bebê de 10 meses aqui, come bem, mas está sempre buscando meu leite, incluindo na hora de ir pro berço. E mesmo assim fica chorando e gritando, querendo colo. Eu resisto, mas percebo que fica uns 15 minutos... Não sei o que você quis dizer. Enfim, olha, um bebê de 10 meses ainda tem como principal fonte nutricional o leite materno. Claro que já deveria estar aceitando um pouquinho melhor, né, os sólidos, e não tem necessidade de ficar mamando, assim, tipo, né, de hora em hora e tal, né. Tem mães que optam por manter a livre demanda, e tudo bem, se tiver tudo bem pra elas, mas pelo que eu tô vendo não tá tudo bem pra você, né. Você pode, nessa idade, usar a técnica da distração, né. Então, poxa, minha bebê mamou 1 horinha antes da refeição, ela fez uma boa refeição, ela comeu a frutinha, mas ela já tá buscando o peito de novo. Que tal a gente oferecer um pouco de água? Porque essa fruta pode ter dado sede para essa criança. Essa criança sabe distinguir o que é sede, o que é fome? Ela já reconhece esses sinais de fome, sede, saciedade? A gente precisa ensinar,
Porque nem sempre o bebê busca o peito só porque ele é viciado no peito. Às vezes ele tá com sede, ele ainda nem descobriu que é a água que ajuda ele a matar a sede, tá? O que você pode usar a técnica da distração, então mostrar um copo de água, mostrar uma outra coisa, levar para um outro cômodo. Evitar usar blusas muito decotadas quando tiver com o bebê ou carregar o bebê de frente, porque se você sabe que toda hora ela vai buscar o peito, você carrega ela de costas para você e não usar blusas muito decotadas. Evitar se sentar com a blusa decotada no lugar onde você sempre amamenta. Isso faz com que o bebê te busque também, tá? Existem algumas técnicas para isso. Se eu não me engano, Ana, se você tiver aí, me responde. A gente disponibilizou só o workshop de desmame noturno ou o curso inteiro de desmame gradual? Você sabe me dizer? Eu não lembro o que a gente disponibilizou. Se puder me ajudar? Tá. Não sei se a Ana tá aí. Mas enfim. Porque eu não lembro se era o workshop de desmame noturno ou se era o workshop completo de desmame gradual. O curso completo de desmame gradual. Tá? Então, agora, né, vamos ao ponto que nós chegamos nessa live, que é o lançamento, justamente o relançamento do nosso guia. Quem for ex-aluna, né, quem já tiver o guia, pode ficar, porque também tem presente para vocês, tá bom? Que é o guia? O guia é literalmente um manual sobre o sono do bebê de 0 a 24 meses, tá? É isso. Então você vai ter informações sobre o sono de 0 a 24 meses. Com vídeos práticos e demonstrativos mostrando como é que você pode avaliar. Então, como eu sei que meu bebê tá mamando bem, como eu sei que meu bebê tá mamando bem, né? Se tá mamando, se não tá mamando, como é que eu faço para colocar esse bebê no berço? Tem um vídeo demonstrativo, tem o passo a passo, né? Ele é todo interativo mesmo. Então, assim, eu tenho um bebê de 3 meses, eu não quero saber de bebê de 12 meses por enquanto, eu quero saber de bebê de 10 meses. Você vai lá, clica no link, no índice, e ele já te direciona direto pro ponto do bebê de 2 meses, né? Ele é bem interativo mesmo. Eu atualizei todos os links, coloquei links novos, links mais atualizados, tá? Tá muito, muito legal. Aulão do desmame noturno é um bônus. Eu não tenho certeza, a Ana pelo jeito não tá aí, mas eu não tenho certeza se é o aulão de desmame noturno ou se é o workshop inteiro de desmame gradual, tá? Completo. Mais uma aula tira dúvidas para daqui 30 dias. Então, quem adquiriu o guia hoje, né, até o dia 23 de fevereiro, daqui 30 dias nós teremos uma aula ao vivo para vocês tirarem as dúvidas de vocês. E também tem um presente surpresa. Quando vocês finalizarem a compra, vocês têm um presente surpresa no final, tá bom? Quem comprar nas primeiras 24 horas vai ter acesso ao novo guia por R$ 49,90, que pode ser parcelado no cartão de crédito com juros, tá? R$ 49,90. Gente, são mais de 150 páginas, tá? Pra quem não sabe o que é o guia, são mais de 150 páginas. Esses tempos atrás me mostraram um livro sobre o sono do bebê, enfim, né? Como que você vai fazer pra educar o sono do seu bebê? Eu fiquei indignada, de verdade, eu fiquei indignada. Porque esse material em si era mais raso do que o meu e-book gratuito era muito mais detalhado. Eu fiquei indignada, mas enfim. O guia é literalmente um manual. Ele tem literalmente um passo a passo, tá? Então, o que eu faço na noite 1? O que eu faço na noite 2? O que eu faço na madrugada? Quando que eu posso fazer desmame noturno? Quando que eu não posso, tá? Como eu sei que meu bebê tá mamando? Como eu não sei que meu bebê tá mamando? Aline, eu sou aluna do guia antigo. Tenho desconto pra comprar de novo? Sim. Lá na plataforma da Hotmart do guia antigo, tá? Tem um cupom exclusivo pra quem é aluna do guia. Que aí você vai comprar por R$19,90. Não, é só R$49,90, Yasmin. O e-book é R$49,90, tá? O e-book com todos esses bônus, tá? R$49,90. Não é 12 vezes de R$49,90. As alunas que eram do guia antigo... Ana, me responde, Ana, se por acaso é o aulão de desmame gradual ou se é o de desmame noturno só. Eu só preciso informar isso pra elas, porque aqui eu não tô sabendo... não tô vendo se eu tô fazendo certo. Não sei se é só o de desmame noturno ou se é o de desmame gradual completo, tá? Porque o desmame gradual completo são mais aulas. Às vezes, alunos do guia podem fazer um upgrade por R$19,90, tá? Quem é consultora pode comprar para estudar. Tem muita consultora... é o curso inteiro, né, Ana? Então, é o curso inteiro de desmame gradual. Só pra eu entender, tá? Só pra não ficar dúvidas. Então, às vezes, alunos podem adquirir por R$19,90.
O e-book é sobre isso, Tina. Eu acho que não teria sentido se o e-book não tratasse justamente disso, porque ele trata justamente de como você vai educar o sono do bebê, tá? Obrigada, Paty. Obrigada pela confiança. O guia não vai ficar à venda no Perpétuo como curso, tá? O curso Bebê Soninho Ninho, você entra lá, você compra, tá? O guia não. Dia 23 de fevereiro a gente vai fechar, tá? Fechou o carrinho e acabou, tá bom? O design tá totalmente renovado, né? A Soninho mudou, a cara da Soninho mudou, a gente amadureceu, a marca amadureceu. A marca amadureceu, então a gente mudou o design que seguiu esse amadurecimento, tá? Agora, só para falar uma coisa para vocês, tá? Nós trabalhamos com honestidade. Vocês vão ter acesso, assim que vocês adquirirem, vocês vão ter acesso a uma versão provisória do guia, tá? Uma versão provisória. Então, vocês vão ter acesso até toda a parte de sono, né? Enfim, qual a necessidade e tal, enfim. Não, só tem desconto para quem já é aluna do guia, tá? Para quem já é aluna do guia já tem desconto. Então, vocês vão ter acesso a essa versão provisória. Após 7 dias da compra de vocês, ou seja, vocês leram, vocês concordam, tal, é isso mesmo, eu apliquei a parte da rotina bonitinho. Vocês vão ter acesso à parte de métodos, tá? Métodos. Aí vocês vão ter acesso à versão final do guia, tá? Tô falando isso porque, né, se você de repente adquirir e falar assim, tá faltando parte, não está faltando. Você vai ter acesso à versão provisória. 7 dias depois você recebe a versão final, tá bom? Aqui perguntaram, Aline, você pode explicar qual a diferença do curso que está em aberto para esse guia? Sim, posso. Vamos lá. Em termos de conteúdo, não há. Primeiro ponto, tá? Porque é o método Soninho no Ninho, tá bom? Qual a diferença? Formato, curso, guia, e-book, manual, índice, tá? Outra diferença, o guia, você baixou, é seu. Falando isso, gente, lembrando que quando vocês compram um produto Soninho no Ninho, a gente tem proteção anti-pirataria. Então, se vocês compartilham, a gente sabe quem compartilhou, porque tem CPF, tem o nome do comprador, né? Então, a gente conta também, né, com o bom senso de vocês, tá? Já aconteceu de compartilhamento ilegal, a gente tomou as medidas legais, mas eu sei que eu não preciso, né, me preocupar com isso. Então, todos os nossos materiais têm uma proteção anti-pirataria e não pode ser compartilhado, porque sendo compartilhado a gente consegue rastrear, tá? O curso tem acesso por 3 anos, ou seja, você acessa esse curso, lá as aulas, os materiais por 3 anos. E por 3 anos você vai ter aulas todos os meses, uma aula por mês. Então, durante 3 anos do seu acesso do curso, você tem uma aula por mês para tirar dúvida. O guia, você vai ter uma aula tira dúvida daqui 30 dias, tá? Alguns bônus mudam, né? O bônus, por exemplo, se bem que todos os bônus que tem no guia já estão no curso, tá? O que mais? É isso, e o formato, né? O tempo de acesso, essas coisas, tá bom? Já tem o e-book, essas atualizações de funcionário vão funcionar porque o meu tranca bastante. Olha, Marcele, não era para trancar. Porque todo mundo que entrou em contato com a gente estava tendo problema era por uma falta de atualização do aplicativo. Inclusive, eu tinha até um informativo nos destaques mostrando como é que você fazia para não ficar travando, tá? Eu abro o meu no computador, no celular, normal, não trava. Isso geralmente está associado a uma falta de atualização do aplicativo, tá? Que inclusive eu já direcionei para o meu suporte algumas vezes, pedindo que vocês entrassem em contato com o suporte caso vocês tivessem dificuldade, tá bom? O guia é seu, Aparecida, o guia é seu. Comprou, baixou, é seu. As aulas, né, aquelas aulas que ficam na plataforma e tal, vocês vão ter acesso por 1 ano, tá bem? Tá bom, acesso ao guia vai ser por quanto tempo? Gente, é de vocês. Acessou o guia de vocês, tá? É isso. As aulas que estão disponíveis na plataforma, os bônus, as aulas bônus, essas coisas, 1 ano, tá? Mas o guia é de vocês, tá bom? Ô, Ana, eu acho que o problema, Ana, é que assim, quem é aluna antiga, se já tem mais de 1 ano que comprou, talvez elas não consigam ver esse cupom, tá? Talvez elas não tenham conseguido ver esse cupom por conta disso, não sei, de repente porque elas já tem mais de 1 ano, não sei, talvez elas tenham que receber algum e-mail com esse cupom, tá? De upgrade. Bom, o bônus para 24 horas é que vocês vão adquirir por R$ 49,90, depois de 24 horas esse preço sobe, tá? Quem for aluno... e depois que vocês comprarem, tem um presente, tem mais um presente surpresa. Não, eu sei, Ana, que você liberou o modo, mas eu quero dizer assim, se a pessoa comprou há mais de 1 ano, acho que ela não tem acesso mais à plataforma, né? Eu acho que é isso, entendeu? Não sei. Tá.
Então o preço vai subir depois de 24 horas. Quem comprar tem um presente no final. Então fechou, tá lá no carrinho, vai pro pagamento, tem um presentinho lá no final, tá bom? Às vezes alunas têm um de super desconto. Ai, Thales. Eu vou ficar quieta, Thales. Não vale nada. Não. Não, aqui é criação do desapego. Tá, Thales? Aqui é do desapego. Antidisciplina positiva é a Olinda. E as alunas vão ter um super desconto, que elas vão adquirir por R$19,90. Mas se eu não me engano é só por 24 horas também. Tá bom? Se meu bebezinho já dorme só com o seu conteúdo gratuito, eu fico imaginando o guia. O guia é a menina dos meus olhos, por quê? Porque o curso ele é muito bom, eu amo fazer curso, tá? Eu gosto de gravar aula. Vai estar no link da bio, tá, gente? Vai estar no link da bio, calma lá. Sem desespero, tá? Sem desespero, calma. Isso, guia e e-book são a mesma coisa, tá? O que acontece com o guia? Por que ele é a menina dos meus olhos? Porque ele foi feito assim, não é que o curso não é feito, mas o curso tem a edição de outras pessoas, né? É autoral, mas ao mesmo tempo tem toda aquela questão tipo da pose, né? De você ficar numa certa posição. Não tem diferença, gente, entre o guia e o e-book. Guia é o e-book, gente. O guia, então, por isso que ele se tornou a menina dos meus olhos, tá? Porque ele é, assim, ele foi escrito por mim, assim, tipo, eu tava literalmente fazendo com meu filho e escrevendo. E quem me acompanhou na época viu, né? Eu mostrava, tá, algumas páginas. Então, assim, foi muito especial pra mim. O guia é muito especial pra mim, né? A menina dos meus olhos. Eu já arranjei muita briga por causa desse guia, inclusive, tá? Enfim, por desvalorização e tal. Então, pra mim, é assim, é a minha obra-prima. Eu amo o curso, tá? Ah, não, o e-book gratuito, gente, é o e-book gratuito. O guia é pago. E-book gratuito tá lá na bio, você vai lá, baixa ele, você tem noções gerais sobre janela de sono, sobre tudo. Tá tudo lá, né? São noções gerais. Informações genéricas. O guia não, o guia são 150 páginas, assim, 150, juro pra vocês, 150 páginas de muito conteúdo, tá? Ai, que bom, Aline. Mas é isso, o guia é a menina dos meus olhos mesmo, tá bom? Então, saindo daqui, eu já vou colocar o link lá na bio, vou colocar também nos stories. Lembrando que só nas primeiras 24 horas é que tem esse desconto, e ele tá muito barato, tá? Considerando os tipos de materiais que eu já vi aí, né? Curso que você paga R$900 pra consultora falar, leva pra sua cama que você descansa, por R$49,90, dá pra aprender muita coisa, né? O guia pra vida, pode imprimir. Não pode compartilhar, se compartilhar a gente rastreia. Pode baixar no celular e no computador, tá? Detalhe, quem baixar no celular, deixa eu explicar, presta bem atenção, tá? Quem baixar no celular, no iPhone, precisa baixar uma versão atualizada do Adobe Reader, tá? Precisa baixar uma versão atualizada do aplicativo Adobe Reader. Por quê? Porque senão você vai abrir e ele vai ficar travando, tá? Então, é isso. Marisa, não é necessário. Você pode, tá? Porque como eu disse, não vou ficar também mentindo aqui pra vocês. Não compra o guia porque não sei o quê. O guia é um material pro resto da vida. Você vai ter ele pro resto da vida com você. O curso em 3 anos acaba, tá bom? Seu guia ajuda com crianças maiores? Minha filha tem 4 anos. Não ajuda. Crianças maiores, só consultoria. Posso comprar esse? Estou com 36 semanas de gestação. Pode, Josi. Deve. Vai ser uma das coisas que mais vai te ajudar. O guia complementa muito bem a jornada, inclusive, tá? Quem comprou a jornada e o guia pode confirmar. O guia e a jornada estão, tipo assim, casadinhos, tá? Mais alguma dúvida? Isso, o guia não faz parte do curso. Embora o método Soninho no Ninho esteja presente ali no guia, ele tem um formato diferente, ele tem uma proposta diferente, entendeu? Tá bom? São 150 páginas, tá, gente? Sem enrolação. Sem enrolação. Não tem enrolação no guia. Não tem. Definitivamente não tem. Tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida sobre o guia aqui. Bom, gente, aqui tem dúvidas sobre rotina mesmo, sobre o que fazer, sobre conduta. Eu não consigo fazer isso aqui, tá? Até 2 anos, tá? Até 2 anos. O guia é para crianças de 0 a 24 meses. Eu não consigo orientar vocês, eu não consigo fazer sugestão de conduta, tá? Tudo que vocês precisam saber em termos de conduta, o que fazer, como colocar para dormir, que método escolher, quantas horas, quantos minutos esperados, tá tudo lá no guia. No guia, no curso, mas, né, hoje, o guia, tá bom?
Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né, Patrícia? Mas vai fazer o quê? É assim mesmo. Tá bom, gente? Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês aproveitem. Lembrando que vocês vão ter acesso à versão provisória. Depois de 7 dias, vocês têm a versão final, tá? Ninguém trabalha aqui escondendo as coisas, tá bom? Vai pro feed. Sugestão de rotina perfeitinha, gente. Tem exatamente quanto tempo você vai colocar pra dormir. Não, é assim, é outra realidade, tá bom? Tem também quantas mamadas o bebê precisa, ou seja, com base naquilo de quantas mamadas o bebê precisa, você sabe como agir nas madrugadas quando ele acorda e não é hora de mamar. É bem completo, tá bom? Claro que o guia é super completo, mas a mãe também precisa ser completa e precisa colocar a mão na massa, tá? Se alguma ex-aluna do guia não receber o e-mail do desconto, manda e-mail pro suporte. Isso aí. As aulas do Desmame vão ficar disponíveis, acredito que 7 dias depois de você ter comprado, mas é na mesma plataforma do guia. Qualquer coisa que vocês... o desconto vai estar no e-mail de vocês, Insta. Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação ao conteúdo, dificuldade técnica, é só vocês entrarem em contato com o suporte. Eles sempre respondem, tá? Comprei há muito tempo o curso. Não entendi sua pergunta, desculpa. Não entendi sua pergunta. Bom, não sei se você quer saber se você comprar o guia, quando que você recebe. Se você fizer o pagamento por Pix ou cartão, você recebe imediatamente. Se você fizer o boleto, até 5 dias depois da compensação, tá bom? Compensa, pagamento e aí conta mais ou menos até 5 dias úteis, se eu não me engano, tá? Ó, esse é o e-mail do suporte@laçocreativo.com.br. Problemas técnicos podem acontecer, tá? Então, se vocês tiverem dúvida, é só entrar em contato. Ninguém vai fugir, ninguém vai vender o guia e sair e fugir do país, não vai responder mais ninguém, tá? É só entrar em contato com o suporte, que o nosso suporte vai atender vocês. Tá bom, gente? Eu vou deixar na bio e eu preciso sair agora porque eu tô mais perdida que o Dia das Mães já, com o dia de hoje, tá bom? Tá lá, vai estar no Linktree e também só até dia 23, tá? Sem choro nem vela, não quero ver ninguém chorando depois. R$ 49,90 nas primeiras 24 horas, tá? É isso. Até 23 de fevereiro, sem choro nem vela. Um beijo, fiquem com Deus.